Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para esta manhã de aprendizado, de busca, de encontro. Que Deus venha falar grandemente ao seu coração. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Márcio e nessa manhã estaremos aqui ministrando a escola bíblica, dando sequência aos princípios fundamentais da doutrina de Cristo. E hoje estaremos falando sobre batismos. Amém? Quero convidá-los a se colocar de pé para estarmos orando ao Senhor, apresentando Ele em nossas vidas, apresentando a Ele esta manhã, tudo aquilo que vai ser ministrado, tudo aquilo que vai ser falado aqui. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças, nós te damos louvores porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, por aquilo que o Senhor é. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que salva, um Deus que cura. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que está no controle de tudo. Nós te louvamos por este dia, te louvamos por essa oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua presença, para buscar a Tua face e para aprender a Tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor venha conduzir esse ensino nesta manhã, que o Senhor venha colocar palavras na minha boca, que o Senhor venha abrir corações, que tudo aquilo que for falado, Pai, que possa ir de encontro, Pai, às necessidades e aos questionamentos de cada irmão que está aqui nesta manhã, aqueles que estarão assistindo em casa, que o Senhor venha visitá-los, trazendo revelação, trazendo entendimento. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo o que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por aquilo que irá fazer em nosso meio. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Poder sentar. Então, nós estamos nesse mês, mês de novembro, mês de dezembro, estudando sobre os princípios fundamentais da doutrina de Cristo. E hoje nós iremos falar sobre batismos, amém? Então, que você possa estar concentrado, aprendendo a palavra do Senhor. E dúvidas que os irmãos tiverem, depois nós iremos abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram. O nosso tempo ele é curto para nós termos uma interação maior aqui na aula, mas nós respondemos lá na caixinha de perguntas do Instagram, e também na nossa EBD, que será programada também, tá bom? O texto base das lições que nós estamos estudando nesse período está em Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 e 2, que diz: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Esse é o texto que nós estamos estudando nesse período, e esse é o nosso cronograma. Então, essas já foram as lições que nós estudamos, começamos os princípios fundamentais, e hoje nós estaremos estudando sobre batismo, e nos próximos 2 domingos estará sendo ministrado sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, aqueles irmãos que ainda não nos seguem lá no EBD, no Instagram, então está aí o nosso endereço. Lá também temos na bio do Instagram, temos o link do grupo do WhatsApp aqui da EBD, que vocês podem participar, tirar dúvidas e também participarem melhor de nossas aulas, tá bom? O texto de hoje, nós iremos estudar Mateus 28, versículo 18 a 20, que será a base do nosso estudo que fala sobre batismo. Amém? Diz assim esse texto: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Amém. Essa passagem ela é conhecida como a Grande Comissão. O Senhor ele nos encarregou de uma missão nobre, uma missão muito importante, que é o ID, é fazer discípulos, é anunciar as boas novas de salvação, é anunciar Cristo, anunciar Jesus como Senhor e Salvador da humanidade. Então, há um dever para mim e para você de sermos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Então, que nós possamos lembrar sempre do ID e nos esforçar para que todos os dias nós possamos cumprir esse ID, fazendo discípulos. Como que eu faço discípulo? Anunciando a palavra do Senhor, dizendo que Jesus ele veio com um propósito de salvação, um propósito de justificação, um propósito de perdão, um propósito de salvar o homem da maldição do pecado e nos levar para os céus. Nós temos o ID também de batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é sobre isso que nós estaremos estudando nessa manhã, falando um pouco sobre batismo. Obviamente, esse assunto ele é bem extenso, nós não iremos jamais esgotá-lo aqui nessa manhã, mas que você possa estudar, e se tiver alguma dúvida, nós iremos aprofundar depois na EAD online, tá certo? Na EBD online, e também pode nos procurar para tirar alguma dúvida, tá bom? Aqui eu quis expressar nessa imagem 3 batismos, amém? A primeira figura de cima, ali é o batismo em Cristo. O que é o batismo em Cristo? É o novo nascimento. Quando a palavra de Deus ela é revelada a nós, nós temos um encontro com a cruz de Cristo. Só haverá batismo depois de nós entendermos quem é Jesus e entregarmos a nossa vida a Ele. Amém? E logo após, há uma sequência, né? A pessoa, depois de conhecer a Jesus, entregar a sua vida a Cristo, ela pode ser batizada nas águas, pode ser batizada com o Espírito Santo, ou ambos ao mesmo tempo. Mas, antes de ser batizado nas águas, ou ser batizada com o Espírito Santo, é necessário que a pessoa seja batizada com Cristo, ou seja, um novo nascimento. O novo nascimento é a porta. O novo nascimento é o start, onde tudo se inicia na nossa caminhada com Deus. Amém? Então, nós iremos falar do batismo em Cristo, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Batismo em Cristo. Então, nós estamos falando aqui sobre o novo nascimento. Nicodemos, uma vez, ele perguntou ao Senhor o que ele deveria fazer, e o Senhor falou para ele, Jesus falou para ele que ele deveria nascer de novo. E ele então começou a questionar, dizendo, como eu, sendo um homem de certa idade, vou voltar para o ventre da minha mãe? Então Jesus explicou para ele desse novo nascimento. Nosso novo nascimento não é que vai zerar a nossa mente, nós vamos voltar a sermos jovens, mas é uma mudança de rumo da nossa vida. É a nossa entrega total ao Senhor. O Senhor ele quer mudar a nossa natureza. A natureza pecaminosa, a nossa natureza que está sempre inclinada para as coisas do mundo, para as coisas do pecado, para as coisas do diabo, mas nós então começamos a olhar para Cristo, a seguir Jesus, e Jesus, através do Espírito Santo, ele começa a habitar em nós. Quando nós encontramos o Senhor, a nossa vida começa uma nova história. Jesus, ele mudou a história da humanidade. Querendo as pessoas ou não, Jesus ele mudou a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o que Jesus quer fazer é mudar a história da nossa vida. A nossa vida antes de Jesus e a nossa vida com Jesus. A nossa vida a partir da nossa decisão de entregar a nossa vida a Ele, de ter um relacionamento com Jesus. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12, diz, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos dizendo que nós queremos sepultar o velho homem. O que é sepultar o velho homem? A velha natureza. A natureza que tinha prazer em pecar, a natureza que tinha prazer em fazer aquilo que era errado, né, de acordo com os princípios da palavra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Então, e nós renascemos numa nova caminhada, de uma nova direção, um novo posicionamento. Então, o novo nascimento é nós sermos enxertados, né, colocados, mergulhados em Cristo, em Jesus, no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Aqui é o lugar onde a igreja se reúne, né? Porque nós somos igreja do Senhor. E a partir do momento que nós seguimos a Jesus, nós nos tornamos igreja, né? Através do batismo em Cristo, nos tornamos o que? Um novo homem. Então, o Espírito, ele nos lava, ele nos purifica, e nós nos tornamos, então, o quê? Uma nova criatura. Nós nos tornamos uma nova pessoa. Uma pessoa que não peca? Não. Mas uma pessoa que está em processo de santificação, em processo de santidade. O pecado em nossa vida, ele se torna o quê? Acidente. O pecado não pode ser algo comum, algo natural, mas tem que ser um desvio de percurso. A nossa luta, todos os dias, nós lutamos todos os dias contra o pecado. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, há em nós uma resistência, há em nós uma direção. O Espírito Santo passa a habitar em nosso espírito que estava morto. Então, o homem, antes de aceitar Jesus, o espírito está dormindo, o espírito está parado. Mas quando nós levantamos as nossas mãos, entregamos a nossa vida a Cristo, o espírito, nosso espírito, ele é vivificado, e nós começamos a ter conexão com o Senhor. E Deus vai nos direcionando, vai nos dando a consciência, né? Vai despertando em nós a consciência do que é certo, do que é errado. Nós começamos a ler a Bíblia, e a Bíblia faz sentido para nós. Aquele texto que nós lemos, ele fala diretamente conosco, porque nós estamos conectados com o Senhor, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, eu me torno parecido com o Senhor. Eu volto ao propósito primário. Qual era o propósito de Deus lá no Éden? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Versículo 27 diz: e Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. Então, eu e você, nós fomos criados com um propósito de sermos imagem e semelhança de Deus. De sermos uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito do homem. Só que lá no Éden, esse propósito, ele foi frustrado, ele foi adiado, quando o pecado entrou. Quando o pecado separou, cortou esse relacionamento entre Deus e o homem. Mas o Senhor enviou Jesus, a graça. O que é a graça? O perdão imerecido, o presente que nós não merecíamos. E o Senhor, então, através de Jesus, nos deu essa nova oportunidade, que é o novo nascimento, essa nova vida. Então, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, aquele que é batizado em Cristo, ele se torna um ao Senhor. Amém? Então, nós estamos aqui por isso. Nós estamos aqui nesse domingo pela manhã, aprendendo a palavra de Deus e todas as outras programações que nós fazemos, porque nós temos esse relacionamento com o Senhor Jesus. Amém? Quando falamos de novo nascimento, nós vamos falar de duas coisas muito importantes: a identificação e a apropriação. Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado para que assumíssemos a posição de justiça. O que é isso? Lá no Éden o homem pecou, ou seja, toda a raça humana, ela veio sendo gerada com o pecado original. Amém? Então, Jesus veio
se identificou conosco e tomou o nosso lugar. Ou seja, o pecado era nosso, os erros eram nossos, mas Ele se colocou em nosso lugar e foi à cruz para perdão e justificação dos nossos pecados. Nós vemos ali no Antigo Testamento que quando o homem pecava, quando o homem errava, era feito um sacrifício de um animal para perdão e expiação dos pecados. Mas aquele ato, né, aquela liturgia nunca resolvia o problema de fato, porque o homem continuava pecando e continuava na maldição do pecado. Então Deus enviou o Cordeiro dele, o próprio Filho dele, Jesus, para que morresse em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus, aquele que não pecou, aquele que não errou, Ele se colocou em nosso lugar. Toda vez que eu assisto um filme, né, principalmente o Paixão de Cristo, que retrata com tanta intensidade, e agora a série The Chosen também, com tanta claridade, né, com tanta assim, você percebe o quanto nós fomos e nós somos amados por Jesus. Cada chicotada que Jesus levou era para mim, era para você. Cada tortura, cada palavra de zombaria, cada soco que ele levou, foi no nosso lugar, porque ele se identificou conosco e ele se colocou em nosso lugar. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com ele, nos coloca no túmulo, sepultados com ele, nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com Cristo. Amém? Então o Senhor, Ele morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele morreu para que nós fôssemos salvos, e nós estamos nesse processo, nessa caminhada, nós somos salvos em nome do Senhor Jesus. Ou seja, Ele identificou com a humanidade. Agora, não basta Jesus se identificar e colocar no nosso lugar, nós temos que nos apropriar desse amor e desse sacrifício. A apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. Não somos salvos pelas obras, mas pela graça, mediante a fé, e nós temos que tomar posse. Por isso que sempre nós no culto, o pastor, o pregador, ele está falando, toma posse aí, irmão. O que é tomar posse? É eu me apropriar. Eu receber para mim aquilo que está sendo ministrado. Quando alguém fala, você está curado, você tem que tomar posse, apropriar, porque Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e sob as suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. Amém? Você crê? Então, apropriação. Jesus morreu, mas muitas pessoas não creem, ou seja, não apropriam. Jesus morreu por todos, mas nem todos se apropriam pela fé da graça, porque a graça é um dom de Deus, mas o Senhor nos deu livre-arbítrio para escolhermos e confiarmos e acreditarmos, amém? 1 Timóteo capítulo 6, 12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, queridos, que você possa, nesta manhã, sair aqui dessa escola, tomando posse, cada culto, cada palavra que você lê, cada oração que você faz, em todos os momentos, toma posse, aproprie daquilo que o Senhor já te deu, aquilo que já está posto. O pastor Ezra sempre ministra aqui, a mesa está posta. Agora cabe a cada um de nós nos apropriar dessa mesa, servir a mesa. Há muitas pessoas que têm muito comida, mas se ela não for lá e comer, ela vai ficar fraca, ela não vai ficar satisfeita, ela não vai ficar fortalecida. Então a graça já foi liberada através de Jesus na cruz do Calvário.
Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já veio, morreu, se identificou conosco. O que cabe a nós é nos apropriarmos desse sacrifício e da graça. Amém? João, capítulo 1, versículo 12, nos mostra que existem criaturas e filhos de Deus. Criaturas são todos aqueles que nasceram, todos aqueles que foram feitos pelo Senhor, mas por causa do pecado deixou a condição de filho. Mas através de Jesus, nós temos o direito de sermos filhos adotados pelo Senhor. Amém? Diz assim esse texto: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é filho, você é filha, então creia, toma posse daquilo que Jesus já te deu. Se eu sou filho, eu tenho que me posicionar como filho, eu não sou mais criatura. Então, tenha esse entendimento, se conscientize desse novo nascimento, amém? E, então, queridos, o batismo em Cristo é nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus e começarmos a trilhar o caminho da fé, o caminho do discipulado, do ensino, desse relacionamento com Deus. Nós começamos naquelas fases, igual uma fase de uma criança, de um bebê que nasce, né? Nós temos ali a primeira infância, onde começamos a dar os primeiros passos na presença do Senhor. O nosso alimento é um leitinho, né? Um alimento mais apropriado para aquela fase, e nós vamos crescendo, vamos rompendo em fé. Que nós possamos a cada dia, após o novo nascimento, romper, crescermos na presença do Senhor, deixarmos de sermos crianças e, à medida que nós nos aprofundamos, nós vamos passar aí pela adolescência, pela juventude, pela maturidade, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Amém? Logo após o batismo em Cristo, ou seja, o novo nascimento, nós seguimos para o próximo passo, que é o batismo nas águas. O batismo das águas é uma ordenança do Senhor. O batismo e a ceia são duas ordenanças que o Senhor deixou para a igreja. Lá em Mateus 28, 19, que lemos, fala: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma ordem, há uma direção de Deus para nós. Amém? O batismo é o quê? É um selo, é uma confirmação, é eu estar ratificando a minha fé publicamente, dizendo que através do batismo eu estou sepultando o velho homem, ou seja, a velha natureza, e eu estou ressurgindo uma nova pessoa. Amém? Eu louvo a Deus por essa igreja que está sempre aqui ensinando, levando a mensagem de salvação, e tantas pessoas têm se batizado, tantas pessoas têm renunciado ao pecado, têm sepultado o velho homem e têm renascido em Cristo, né? Daqui a pouco, daqui uns dias, se não me engano aqui 15 dias mais ou menos, 15 dias não, 15 dias, teremos aqui o último batismo do ano. Então que alegria, né? Que privilégio fazer parte dessa igreja onde nós estamos inseridos neste corpo que tem levado a mensagem de salvação. Amém? Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, nós temos que anunciar essa mensagem de salvação para que as pessoas possam ouvir. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o texto continua dizendo: mas como ouvirão se não há quem pregue? Que nós possamos a cada dia se colocar à disposição para sermos esses anunciadores das boas novas. O batismo é uma visão externa da mudança interna de uma pessoa. Tudo começa com o quê? Com o novo
nascimento, que é de dentro para fora. E o batismo eu estou externando aquilo que já aconteceu no meu interior. Eu já entreguei a minha vida a Jesus. Eu já comecei a entender o propósito de Deus, o plano da salvação, o plano da justificação, o perdão dos meus pecados, e eu começo a ter um relacionamento com Deus. E eu sou o que agora? Impulsionado a sepultar o velho homem através do batismo, que é algo externo, público. Né? Por isso que o batismo ele tem que ser algo público, a igreja participando, é transmitindo, é tirando foto, mostrando publicamente que eu sou, a partir daquele momento eu estou sepultando a velha natureza. Amém? É símbolo de salvação e não requisito para a vida eterna. Entretanto, como um ato de obediência, o salvo opta por se batizar. Amém? É lógico que há muitas situações que a pessoa nem vai ter tempo de batizar-se nas águas. O que nós lemos aqui no texto anterior, muitas pessoas falam assim, quem não for batizado vai ser condenado. Não, não é isso que o texto está dizendo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O batismo é uma ratificação daquilo que eu já fiz crendo, aceitando entregando a minha vida a Cristo. A pessoa, por exemplo, nós temos um exemplo clássico, o ladrão que estava na cruz. Não teve tempo de descer ele da cruz e batizar. Às vezes uma pessoa está enferma no hospital, não tem tempo de batizar. Aceitou Jesus e logo depois o Senhor o levou. A fé, a crença em Jesus é que traz a salvação. Amém? Mas aquele que é salvo, ele opta em se batizar. Amém? Indica nosso desejo de dizer à igreja e ao mundo que estamos comprometidos com a pessoa de Jesus. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Quem pode se batizar? Todo aquele que se identifica pela fé, ou seja, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que entregou a vida a Cristo. Amém? Aquele que tem entendimento. O batismo não pode ser algo feito na ignorância, na emoção. É por isso que tem que ter o quê? Uma preparação antes. É por isso que aqui na igreja somos preocupados, temos o curso de batismo, a pessoa aprende, por que eu vou batizar? Por que eu tenho que me batizar? Quais são os requisitos para que eu comece essa nova caminhada? Então é ter entendimento. É por isso que nós, cristãos evangélicos, não batizamos crianças. Porque a criança não tem a maturidade ainda de saber o que ela está fazendo. Então, a partir da idade, né, que ela tem um entendimento, o que ela quer para si, é que é feito o batismo. Amém? Nós temos aqui em Atos 8, 36 e 37, a história de Filipe e o eunuco. Então, Filipe, ele estava andando em um determinado local e ele viu um eunuco dentro de uma carruagem lendo o livro de Isaías e ele não estava entendendo. Filipe se aproxima dele, começou a falar de Cristo, começou a falar de Jesus, e aquele eunuco, a conversão dele foi tão forte que ele se converteu e já quis batizar. E ele fala assim para Filipe, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E logo, Filipe é lícito, se crês de todo o coração. Ele falou, eu creio. Então, ele foi ali e o batizou. Então, quem pode se batizar é aquele que crê, aquele que entrega a sua vida a Jesus. Eu já vi pessoas aceitar Jesus, batizar no mesmo dia, ser batizado com o Espírito Santo. Tudo assim, ó. No mesmo momento. A pessoa aceitou Jesus, aí o pastor falou, quer ser batizado? Isso foi num batismo, né? A gente estava fazendo o batismo e tinha aqueles convidados, né, dos batizandos. E aí, ao término do batismo, foi feito o apelo, foi ministrado sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, e o pastor perguntou, quem entregar Jesus agora? Aí a pessoa entregou. E naquela hora o pastor sentiu no coração, você quer ser batizado agora? Ele falou, creio, quero. Ele foi lá para assistir um batismo, saiu de lá. Nasceu de novo, foi batizado nas águas e foi batizado no Espírito Santo. Isso é um privilégio. Então, o requisito é crer, né? É crer. Lógico, cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem uma maturidade espiritual, tem um momento certo.
nós nos preocupamos em ensinar a palavra para que as pessoas não sejam batizadas na emoção, né, nem no afã do momento. Mas quem pode se batizar é aquele que crê em Jesus. Amém? Vamos falar agora do batismo com o Espírito Santo. Amém? O batismo com o Espírito Santo, ele vem para selar ainda mais a nossa fé. Ele vem para nos revestir de poder e de autoridade. Mateus 3,11 diz: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista, ele estava no deserto. João Batista, ele foi o precursor de Jesus, né? Ele nasceu com o propósito de anunciar Jesus, preparar o caminho para Jesus. E ele estava batizando as pessoas nas águas para arrependimento. Ele começou então a anunciar, a falar de Deus, a falar de alguém que Deus mandaria, e ele estava apontando às pessoas a necessidade de arrependimento, a necessidade de voltar-se para Deus. As pessoas daquele tempo estavam muito afastadas de Deus. As pessoas que antes tiveram experiências extraordinárias com Deus. O povo de Israel, durante toda a sua caminhada, durante toda a sua história, vivenciaram milagres, vivenciaram o agir de Deus, mas por causa do pecado, da natureza pecaminosa, eles estavam afastados. E João Batista, então, ele vem trazendo uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de vida eterna, uma mensagem de perdão, uma mensagem de encontro com o Senhor, uma mensagem dura. Mas as pessoas estavam procurando ele no deserto e as pessoas eram batizadas. E aí ele anuncia Jesus, ele fala: ó, virá um que vai te batizar não apenas com água, mas vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. E é sobre esse batismo com o Espírito Santo que nós vamos falar nesse momento agora. O que é o batismo com o Espírito Santo? É a imersão do espírito humano recriado, do homem interior no Espírito Santo. É a promessa do Pai, é o presente de Deus, é o dom de Deus. É um revestimento de poder que nos impulsiona para a ousadia e nos dá intrepidez para testemunhar Jesus Cristo. Vamos ler aqui Atos capítulo 1, versículo 8, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós somos revestidos com o Espírito Santo, não para nós mostrarmos que somos melhores do que qualquer outra pessoa, ou para mostrarmos que somos usados pelo Senhor. Nós somos revestidos com o Espírito Santo para sermos testemunhas. A igreja de Atos Apóstolos, nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 2, capítulo 3, a igreja sendo batizada com o Espírito Santo. E logo após esse batismo, ou seja, esse revestimento, eles foram enviados para Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. O batismo com o Espírito Santo é para te fortalecer. O batismo com o Espírito Santo é para te dar ousadia, para te dar entendimento da palavra, para te dar dons espirituais, para que você seja usado e ousado na ministração do Evangelho. Amém? Então é um revestimento de poder que nos capacita, que nos direciona.
todos os que nasceram de novo, que são novas criaturas em Cristo Jesus, todos os que ouvem o chamado de Deus através de Jesus em sua obra redentora. Então, todas essas pessoas podem receber o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, 38, o apóstolo Pedro estava ministrando à igreja. Mais de 3.000 pessoas estavam reunidas num lugar, e ele começou a dizer, olha, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é para você, o Espírito Santo está aqui para te inundar, para te encher, para que você saia. Cada vez que nós vamos ao culto, nós vamos a alguma administração, o Espírito Santo de Deus trabalha. Na nossa casa, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós convidamos o Espírito Santo para estar conosco. Quando eu oro e começo a falar, o Espírito Santo até me ajuda nas minhas palavras quando eu falo com o Pai. Então o Espírito Santo, ele quer te revestir de poder, de autoridade, para que você possa testemunhar de Jesus. Amém? A igreja primitiva, ela foi revestida do Espírito Santo e ela começou a sair falando. Passou um momento de perseguição, prisão, morte, tortura, e eles não negaram a fé, eles não voltaram atrás, eles não desistiram, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é esse revestimento, é o Espírito de Deus morando no espírito humano. Amém? Nós somos um ser tripartido, né? Nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus, ele começa a habitar no espírito humano quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. E nós começamos a ter uma conexão clara, limpa com Deus, sem interferências. Quando o nosso espírito humano estava adormecido, as pessoas falavam de Deus e a gente, isso é loucura, isso é fanatismo, né? Que bobeira, que povo sem o que fazer. Aí a palavra de Deus vem, eu sou batizado em Cristo, eu nasço de novo. Aí as coisas, o meu espírito que estava morto, ele renasce. Aí alguém fala, Jesus te ama. Outrora eu falo, Jesus me ama, tá, e aí? Mas com o novo nascimento, Jesus me ama. Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus. Espera aí, Deus me ama? Entre mais de 9 bilhões de pessoas que tem a face da terra, Ele me ama, eu, Márcio. E eu então começo a ter a revelação, o entendimento, eu começo a chorar, eu começo a ficar alegre, eu fico naquele estado de júbilo. Porque o meu espírito agora, ele está vivo. Ele está desperto, ele está acordado, e eu começo a ter comunhão com o Espírito de Deus, e aí o Espírito Santo de Deus, ele vem e começa a morar em mim, a morar em você, e você começa a ser cheio, essa paz que você sente, essa alegria que você sente, é o Espírito Santo de Deus habitando em você, igreja. Então, quando você estiver naquela deprê, naquela situação de difícil, lembre-se, você é especial, o Espírito Santo de Deus mora em você. Corre com essa depressão para lá, essa preguiça, esse desânimo, essa dificuldade, enfim. Jesus, Ele morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância. O Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Aleluias. Quem pode receber o batismo com o Espírito Santo? É para todos os que creem no nome de Jesus Cristo. Vamos abrir Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Através do Espírito Santo, o Senhor nos dá poder, nos dá autoridade, para que nós venhamos orar pelos enfermos, os enfermos serem curados, orarmos por aqueles que estão opressos pelo Satanás, pelos os demônios, e eles serem libertos, eles serem livres.
Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como Judeia, como em Samaria, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo é para capacitar o corpo de Cristo. O Espírito Santo é para a edificação da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele vem com a finalidade de fortalecer-nos, de nos capacitar e de nos usarmos na condução da sua obra. João 15:26, nós vamos ver aqui os resultados do batismo com o Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, a palavra grega para Consolador é Paracletos, ou seja, aquele que está nos consolando, aquele que está ao nosso lado. O Espírito Santo, ele está ao seu lado quando você acorda. Que você possa seguir o exemplo de Benny Hinn, né? Que ele sempre, naquele livro, Bom Dia, Espírito Santo, ele sempre falava assim, ó, ele acordava e ele falava, bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, me acompanhe no meu trabalho hoje. O Espírito Santo não é para ficar na igreja, o Espírito Santo não é para ficar lá no quarto onde você ora, o Espírito Santo é para te acompanhar todos os dias, em cada trajetória. Você está lá no seu ambiente de trabalho, surge uma situação que você começa a dizer, Espírito Santo, me dê sabedoria. Espírito Santo, me dê uma palavra de sabedoria, uma palavra de autoridade, me dê discernimento. Então o Espírito Santo, ele está aqui para nos consolar, para nos fortalecer, para abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver aquilo que está oculto, para que haja revelação, para que haja entendimento da palavra. Quando eu leio a palavra, eu falo assim, Espírito Santo, me diga o que esse texto está querendo dizer. E o Espírito Santo vai trazer à sua mente, ao seu coração, a resposta. Amém? Os resultados do batismo com o Espírito Santo. Mais sensibilidade contra o pecado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o pecado vai bater à nossa porta. Mas o Espírito Santo vai dizer, olha, isso é pecado. Olha, diga não. Sai fora, fuja, chuta aquele laço. O Espírito Santo traz uma vida que glorifica Jesus Cristo. Eu começo a olhar para as situações ao meu redor e eu começo a ver Deus. Eu começo a ver Deus agindo. Eu começo a ver as coisas verde, colorida. Parece que tudo está preto e branco, mas eu começo a ver com os olhos da fé, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Você vai chegar no seu ambiente de trabalho, e eu quero profetizar agora sobre a sua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo está me dando essa direção aqui nessa manhã. Você, segunda-feira, amanhã, vai chegar no seu trabalho, e você que está cheio do Espírito Santo, você vai começar a profetizar um novo tempo naquele ambiente. Talvez é um ambiente de murmuração, talvez as coisas não estão dando certo, os alvos para o ano não estão conseguindo se cumprir, mas você é cheio do Espírito Santo, você é luz, você é servo do Senhor, você é testemunha. Em nome de Jesus, você vai lembrar disso. Chegue lá amanhã e comece a declarar, esse lugar é abençoado, essa empresa é abençoada, o meu chefe, Deus vai dar uma direção para ele, esse setor aqui vai ter bênção, eu vou ter uma palavra de sabedoria. Então nós começamos a viver uma vida que glorifica Jesus. Amém? Uma vida que vê Jesus, uma vida que tem essa experiência com o Senhor. Outro resultado, manifestações de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12, fala acerca dos dons espirituais. Vamos ler a partir do 4 até o 10. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso,
porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro do mesmo Espírito a fé, e a outro do mesmo Espírito a profecia, e a outro os dons de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Então, os dons espirituais, eles estão acessíveis para aqueles que é cheio do Espírito Santo, para aquele que busca a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar a ousadia de alguém chegar por você doente, você vai impor as mãos, ele vai ser curado. Alguém vai chegar com um problema para você e você vai ter a revelação, o entendimento, e o Senhor vai te dar uma palavra de sabedoria. O nosso tempo está quase terminando, mas eu quero contar um testemunho rápido. Há um tempo atrás eu trabalhava no meu trabalho, trabalhava com programação, e nós tínhamos feito um simulador, eu sou militar, a gente faz jogos de guerra, né, que a gente simula os combates de um exército com o outro. E tinha montado todo o sistema, tudo funcionando. Na hora do general fazer a inspeção, travou tudo. Momentos antes, né? E aí a minha chefe estava ali desesperada e falou, caramba, o general daqui 10 minutos, o general vai chegar aqui na sala e eu não consigo fazer esse sistema funcionar. Naquela hora, o Espírito Santo me deu um entendimento que era algo espiritual. Eu virei para ela e falei assim, fique tranquila, eu vou ali no banheiro, eu vou orar. E quando eu voltar, esse sistema vai funcionar. E eu fui no banheiro, estava lá no box, parecia um doido, né? Todo mundo entrava no banheiro, tinha um maluco orando lá dentro. E eu orava, Senhor, entra naquele sistema, entra naquela máquina tal, entra no servidor, faz isso, faz aquilo outro, porque eu creio que o Senhor vai nos dar vitória. E orei. Foi oração rápida, 2 minutos. Mas com fé, com ousadia. Eu voltei, cheguei e falei assim, pode ligar. Ela, mas já ligamos, já reiniciamos o sistema, já resetamos, não deu certo. Liga, porque em nome de Jesus esse sistema vai funcionar. Ela ligou, rodou perfeitamente. O general com a comitiva foi lá, fez a inspeção, funcionou tudo perfeitamente, elogiou todo mundo. E ela no final, aí um coronel chegou nela e falou assim, mas fulana, mas como esse sistema rodou bem? Na hora ela testemunhou. Ela falou assim, coronel, se não for aqui na configuração que a gente fez, é na fé do Márcio. Aí eu falei, foi Jesus que operou. Então, há situações na nossa casa, no nosso trabalho, que nós temos que ser ousados, sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só para você falar em línguas na igreja. Esse é o momento da edificação da igreja, da sua edificação. Mas ser cheio do Espírito Santo é para você ser usado, para ser testemunha lá fora. Para você dizer que aquele lugar vai mudar, que aquela situação vai mudar. O Senhor vai te dar dons espirituais em nome de Jesus. Você recebe, você toma posse, apropie-se. Amém? O Espírito Santo vai trazer o que? Maior desejo de orar e interceder. Às vezes nós temos aquela dificuldade de orar, aquela preguiça. Busque, fala, Espírito Santo, aumente a minha fé, aumente o meu desejo, a minha vontade de orar, de buscar a Tua presença. Evidências do batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas é uma das evidências do batismo do Espírito Santo. Nós vamos ter as referências em Atos. Falar em línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. As línguas, elas podem ser humanas, ou seja, Deus vai te usar em outro idioma para que você não sabe, para você falar com alguém. Ou nós podemos falar as línguas, nós chamamos as línguas dos anjos, para edificação da igreja, alguém vai lá e vai interpretar aquilo que está sendo falado, né? Um outro testemunho bem rápido que eu tenho, um amigo meu chamou um colega para ir na igreja, e o colega era ímpio, e ele foi na igreja e, em um dado momento lá, na ministração, o meu amigo começou a falar em inglês, perfeitamente, e começou a falar para o outro que entendia inglês. E aí, no final do culto, ele falou assim, rapaz, mas você fala um inglês tão bonito, eu fiz intercâmbio, fiz cursinho, não sei quantos anos, não consigo falar tão claro como você falou em inglês. Ele falou, inglês? O que é isso? Né? Ele falou, não, eu nunca estudei inglês. Aí ele entendeu, porque Deus usou ele no dom de línguas para falar em outra língua, porque chamou a atenção daquele colega do lado. Então, Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo, igreja, Deus vai te usar para ir às nações, para falar do Evangelho, para falar do amor de Jesus.
a necessidade de se estar cheio do Espírito Santo. Então, o propósito de Deus é que a sua igreja esteja o quê? Cheia, abundante, transborde no Espírito Santo. O Espírito Santo que traz entendimento, traz luz, né, sobre tudo aquilo que nós estudamos, sobre aquilo que nós estamos vivendo. Então, que você possa buscar, sentir para você, eu tenho essa necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso buscar e ter essa vida cheia do Espírito Santo. Nós somos ungidos para vencer as hostes de Satanás e nunca para sermos vítimas de seus ardis. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o diabo ele pode bater a nossa porta, mas nós vamos declarar com poder, com autoridade, que na nossa casa ele não entra, que na nossa vida ele não entra, porque nós estamos revestidos e cheios do Espírito Santo. Não tenha medo. Tem uma pessoa endemoniada ali. Cadê o crente? Crente não sou eu não. Não, é você sim. Vai lá, impõe as mãos, declare libertação, declare o poder de Deus agindo na vida daquela pessoa. Nós somos chamados para sermos revestidos do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, essa foi a nossa aula. Nós aprendemos aqui sobre o batismo em Cristo, que é o nascer de novo. O batismo nas águas, que é a ratificação da nossa fé, que é o momento que nós declaramos publicamente que nós estamos nascendo de novo, que nós estamos nesse processo de caminhada no caminho do Senhor, e aprendemos que o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, para que nós sejamos fortalecidos e para que sejamos testemunhas de Jesus, testemunhas no corpo de Cristo, para nós declararmos Jesus para as pessoas. Então, eu te estimulo, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, ou talvez tem muito tempo que você não fala em novas línguas, que você não sente esse revestimento, essa capacitação, o Espírito Santo de Deus está em você, então começa a exercitar. O Espírito Santo ele precisa ser exercitado. Nós temos que mortificar a nossa carne e exercitar o nosso espírito. Como? Lendo a palavra de Deus, orando, buscando a presença, tendo um tempo para Deus. Comece a buscar. Estamos no encerramento dos 100 dias de jejum e oração aqui da igreja. Eu comecei, parei. Ainda tem tempo. Hoje é 3 de dezembro, até dia 31 ainda tem 20 e poucos dias, para que você possa buscar a presença do Senhor, e não apenas esse ano, ano que vem, faça esse propósito, amém? Em nome de Jesus. Então essa foi a nossa aula, domingo que vem, vai estar sendo ministrado sobre ressurreição, aí está o dever de casa, né? 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 19, que você leia, que você medite, que você venha para a aula com essa expectativa de que o Senhor fale com você, amém? Então, os nossos vídeos também, as nossas aulas estão disponíveis no YouTube, que você possa acompanhar, que você possa assistir, e também teremos a EAD, que vai ser marcada, vai ser divulgada aí nos nossos grupos, amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus, vamos orar. Agradecendo ao Senhor por essa aula, e que Ele venha te usar como testemunha. Quem quer ser testemunha do Senhor aí fora? Então seja cheio do Espírito Santo, seja que o Espírito Santo transborde na sua vida e através da sua vida. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, que é o Paracletos, que é aquele que está ao nosso lado, Ele esteve aqui conosco nessa aula, Ele continua conosco aqui no culto, Ele continuará com cada pessoa aqui no transcorrer desse dia e dessa semana. Eu quero declarar a Tua palavra sobre a Tua igreja nesta manhã, que haja um revestimento de unção, de autoridade, de poder e de ousadia na vida da Tua igreja, que eles possam sair daqui revestidos com o Teu Espírito Santo, que eles sejam testemunhas fiéis, testemunhas do Teu agir, do
Teu poder, testemunha, Senhor, daquilo que Jesus fez na vida deles e daquilo que o Senhor irá fazer na vida de outras pessoas. Pai, dê uma semana de bênção, dê uma semana de vitória, que essas pessoas, esses irmãos amanhã, quando chegarem nos seus ambientes de trabalho, no seu ambiente familiar, eles possam declarar com os olhos da fé, com autoridade, revestido com o Espírito Santo, a mudança daquele ambiente, que o Senhor dê a eles palavra de sabedoria, que o Senhor dê a eles, Senhor, ousadia, discernimento espiritual, para trabalhar e declarar o Teu amor fluindo naquele ambiente. Nós cremos, Senhor, que muitos testemunhos serão compartilhados daquilo que o Senhor fez através do posicionamento da Tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por essa aula, te louvamos por esta igreja, te louvamos, Senhor, pela vida dos nossos líderes, pastor Ezio, pastora Gabi, te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Tiago, pastora Natália, que estão em viagem, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe a viagem de retorno deles, em nome do Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta manhã, e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.